Olá, tudo bem? Gestão de resultados, nós vamos para a nossa quinta aula. E o que eu separei para você hoje? Um tema bem legal. A gente vai falar de qualidade total. Como é que a gente se apropria do conceito de qualidade total para garantir rentabilidade do negócio, garantir resultado. Para isso, você sabe muito bem, a gente trata três tópicos. E quais são esses três tópicos? A gente vai falar quais são os princípios da qualidade total, né? Quais são as regras que permeiam, que definem a qualidade total. Vamos falar quais são os indicadores, os tipos de indicadores necessários para associados à qualidade total para garantia de quê? Da rentabilidade do negócio e as ferramentas. A gente vai falar de uma ferramenta de gestão clássica no mercado que aplica na totalidade a qualidade total. Vamos lá? Primeira pergunta, então, que você pode estar fazendo é entender quais são os princípios, né? Quais são as premissas da qualidade total. O que vem a ser a qualidade total? O que norteia essa filosofia, aqui, e na verdade é uma filosofia, a qualidade total? Antes de responder, eu vou fazer uma reflexão histórica, que é justamente como é que nasce a qualidade total. Ela nasceu no pós-guerra, nasce no Japão, e não poderia ser diferente disso. Todos os conceitos, e anota aí, todos os conceitos, ou a grande maioria dos conceitos associados à eficácia e eficiência, eles nascem no Japão no pós-guerra. Existe uma teoria da sociologia que diz que só depois que a gente recebe uma sacudida é que a gente acorda e a gente caminha, né? Ao longo da vida, eu particularmente, algumas situações dessas aconteceram realmente e a gente só anda mais rápido no momento que a gente recebe o desafio aí, a gente convive com aquela adversidade. O Japão pós-guerra precisava, dentro da filosofia, da cultura oriental, voltar para a realidade produtiva, e os Estados Unidos, os aliados, mas na verdade os Estados Unidos destruiu o país com as duas bombas, né? Que há pouco tempo fez até aniversário de, de, de guerra, né? Infelizmente. Essa situação exigiu do povo japonês a necessidade de melhorar o processo de qualidade, de voltar para a produção e produzir de forma diferente. Daí nasce a filosofia, né, da qualidade total, do Kaizen, do Just in Time, que são termos que certamente você os conhece, mas termos assim, aplicados até hoje nas relações modernas, mas que foram originados de lá. Estudiosos americanos foram ao Japão e observar a reconstrução do país, e aí, consequentemente, nasce o conceito de qualidade total. Mas, assim, qual é a vantagem? A vantagem, voltando aqui respondendo a nossa pergunta feita anteriormente, a vantagem de você implementar a qualidade total é você identificar o problema, ou aquele item crítico, e imediatamente corrigir aquele problema, evitando que aquele problema ocorra novamente. Esse é um dos elementos principais e fundamentais da plataforma teórica de entendermos aí o conceito de qualidade total. Ou seja, mais uma vez eu volto a falar daquelas ferramentas que você já conhece, que é o rodar o PDCA. PDCA, você já escutou na aula anterior eu falando, é uma ferramenta muito interessante associada aí à gestão de processos, que também foi o tema na nossa aula anterior. Volta lá para resgatar se você tiver alguma dúvida. Permitem juntos, para ter uma gestão eficiente do processo com qualidade total, eu tenho que não me permitir que um problema aconteça. Esse conceito é um conceito da qualidade total. Então, garantir
o erro zero através da aplicação do próprio Kaizen, né? Fazer de forma contínua e melhor do que ontem, é uma vantagem de você implementar, identificar o problema e corrigir o problema, como eu já citei, fatiar o trabalho de forma a estabelecer indicadores de acompanhamento, um elemento, daqui a pouco a gente vai falar dos indicadores, quais são os tipos de indicadores que existem, é fator crítico de sucesso. E o mais importante, o cliente tem sempre razão. O cliente é o rei. É uma filosofia clássica aí dessa forma que a gente tem de produzir resultado. Legal? Para isso a gente precisa estabelecer indicadores. E quais são esses indicadores? O que são indicadores? Indicadores, na verdade, e a literatura às vezes fala de KPIs, né? Os Key Performance Indicators, né? Se a gente for entender ao pé da letra o que significa, são indicadores que medem o funcionamento adequado do processo. Na aula 4 a gente falou de processo. A gente falou de fluxo de trabalho. E a gente falou também que a gente precisa, para ter uma boa gestão de processo, ter indicador. Aqui eu estou te apresentando um dos tipos de indicadores, que são os indicadores de qualidade total. KPIs, então, na verdade, são termômetros que permitem ao gestor medir a temperatura adequada ou não daquela rotina, daquele desempenho, daquela tarefa, para garantir o cumprimento do objetivo do processo e, consequentemente, atender ao plano de negócio. Observe que está tudo muito casado. Observe que as coisas são muito concatenadas e a sinergia entre elas é o fator crítico de sucesso, sim, para um bom trabalho. Para que servem, então, os KPIs? Né? Para que servem esses indicadores? Qual é a funcionalidade prática e efetiva dos indicadores? O que eu faço com o termômetro? Quando a gente mede a nossa temperatura e olha lá o número, olhar o número por si só não diz nada. Mas quando a gente compara esse número com a média da nossa temperatura, a média do comportamento dos testes que foram feitos ali pela área médica, informando que a temperatura corporal ideal é 36,5, por exemplo, acho que nem sei se é essa. Enfim, depois você checa para ver se é essa mesmo, mas acho que é. E quando eu tenho ali 38 ou 39, eu estou descasado dessa média estabelecida. O indicador, então, do número da temperatura, do termômetro, acusado no termômetro, ele é um indicador, é um KPI que vai me comparar com o comportamento das outras temperaturas da população como um todo, para julgar se eu estou com problema ou não. Se a gente for trazer aqui para o nosso mundo corporativo, indicador, então, é justamente aquele elemento que mostra que o produto e o serviço está sendo entregue sem anomalia, sem defeito, dentro do prazo, respeitando a qualidade e a eficácia combinada com o cliente, porque o cliente tem sempre a expectativa e tem sempre a razão. Legal? Como é que eles podem ser identificados, esses indicadores? Porque eles podem ser diversos, né? Eu posso estabelecer, e aí uma preocupação para o administrador, né, para você tem que ter muito cuidado na hora de diversificar a quantidade de KPIs dentro de um processo, porque senão você pode, inclusive, impedir até mesmo o bom andamento daquele fluxo de trabalho. Se a todo momento eu tenho que medir, se a todo momento eu tenho que tratar aquele fluxo com viés de controle, eu posso emperrar a situação. Vou dar aqui um exemplo pessoal de aplicação de processo reverso que não funcionou. Eu trabalhava numa época numa empresa que ela tinha convênio com a Arteplan.
A Artplan é a empresa que negocia e traz o Rock in Rio para o Brasil. Pois bem, o objetivo dessa parceria da empresa que eu trabalhava com a Artplan era controlar as bilheterias do evento. Então toda a bilheteria de estacionamento, a bilheteria durante e depois, né, a venda dos brindes, de tudo aquilo que é associado ao evento, era a função dessa empresa que eu trabalhava em arrecadar, controlar e prestar contas para a Artplan. Ela meio que terceirizou a tesouraria dela, em linhas gerais. Agora você imagine, você certamente já foi a muito show e deve ter ido inclusive ao Rock in Rio. Imagine ali, hoje não que o processo está automatizado, né? Mas na hora que você quer comprar ali uma cerveja, você vai até o bar, é aquela loucura lá de 1 trilhão de pessoas querendo tomar a cerveja naquele momento. Para você comprar a cerveja, você precisava comprar na época, eu não sei como é que está hoje, mas na época você tinha que comprar um bilhete para apresentar no balcão para a coisa acontecer. Para comprar o bilhete, você tinha que entrar num posto avançado, num caixa avançado. Só que na época foram estabelecidos de tempo em tempo ser realizadas contagens de controle para fechar o caixa, igual você vê às vezes no supermercado, às vezes você vê em banco, né? O caixa está fechado para fechar a contagem e aquele montante ser remetido lá para o cofre forte. Você imagina agora um evento com trocentas pessoas, o cara querendo tomar cerveja, o cara meio alterado já, querendo o bilhete para ir lá na cerveja e o caixa fechando para fazer contagem. Foi um erro estratégico da empresa naquele momento, que tinha os indicadores para medir o volume de recurso, de dinheiro por caixa. Quando chegava aquele volume, você tinha que parar o caixa, remeter lá para o cofre forte, etc, etc. Só que era necessário criar um novo indicador, uma nova forma de monitorar o volume, ou o seguro não foi um valor adequado, ou o funcionário não tinha a velocidade necessária para fechar e abrir o caixa ao mesmo tempo. O fato é que ele deu certo, aconteceram alguns problemas na ocasião que eu lembro bem. Isso é um exemplo do KPI quando ele é implementado de uma forma não legal. Então a gente tem que ter cuidado para ter a perspicácia de conhecer bem o processo para implementar o KPI ao longo do fluxo, mas garantindo que ele não comprometa o andamento do fluxo. Legal? E quais são as vantagens, então, de você implementar um KPI? Todas, né? Todas. Você melhora a eficácia, melhora a eficiência. Vamos traduzir isso? Você melhora a cada dia o processo de produtividade, você garante que o que foi planejado foi efetivamente realizado e implementado, você permite ter uma velocidade, uma agilidade na interpretação crítica daquela situação. Então, quando você escuta a reclamação do cliente, você tem que ter a velocidade, isso precisa ser tabulado, e essa tabulação te permitir velocidade para que o próximo contato com o cliente ele não permita você repetir o mesmo erro, até porque é uma das premissas da qualidade total. Fazer bom uso do recurso, né? Fazer bom uso do recurso é uma vantagem. O recurso aqui, eu estou falando recurso humano, recurso de hardware, recurso de software. O show não pode parar, a máquina produtiva tem que continuar, até porque, lembre-se que o objetivo maior é produzir resultado, sempre com qualidade no serviço e no produto. Os indicadores, então, eles têm essa funcionalidade. Legal? E a gente precisa entender quais são, né? Quais são esses indicadores? Como é que eles funcionam? Quais são os mais usados? Primeiro aqui que eu compartilho contigo é o indicador de produção, o indicador de produtividade. Isso mesmo. Eu defino o que eu quero de produzir, por exemplo, uma indústria, lá quando eu contrato
uma mão de obra para costurar a minha produção, então eu defino que aquela mão de obra tem que produzir 50 camisas num dia. Se ela não produz as 50 camisas num dia, o que aconteceu? Eu tenho que ter um identificador que meça isso. O indicador de produtividade, então, ele é fundamental para garantir e permitir o diagnóstico adequado ao não cumprimento do que foi desenhado. Porque o que está sendo desenhado, mais uma vez eu te lembro, está lá no plano de produção, está lá no plano de negócio. O indicador de produtividade, então, ele vai medir se eu estou atingindo ou não, e esse atingimento ou não vai me permitir julgar e estabelecer um plano de ação para corrigi-lo. Vou falar baixinho aqui para só você escutar. O indicador de produtividade está associado a rodar o PDCA. Eu me amarro em PDCA, você já percebeu isso. Então, é o plano de ação para você corrigir. Para você corrigir, você precisa identificar o indicador de produtividade. Tá? O outro indicador é o de satisfação do cliente. Muitas das vezes eu estou produzindo na quantidade certa, da forma que eu desenhei, mas será que eu estou atendendo ao cliente? O feedback do cliente, então, ele é fundamental. Desde quando você vai no restaurante, o garçom pergunta depois, ao final do serviço prestado, está tudo bem? Está satisfeito? O prato chegou a contento? Desde essa forma até você preencher o formulário. E hoje a comunicação ela é online e ela permite de forma quase que real time você julgar e definir indicadores de satisfação ao cliente. Quando você fica muito tempo no telefone esperando o call center resolver a sua questão, isso já aconteceu com você, você sabe disso, isso é medido pelo órgão fiscalizador, pela Anatel. Quando você faz uma compra de um produto via essas plataformas digitais que tem hoje em dia, né? A Submarino, por exemplo, é uma plataforma que não vou aqui falar positivo ou negativo, mas eu questiono, né, frente a outras qualidades de serviços aí de outras plataformas que existem, né? Então você faz a compra, o produto vem errado, vem numa quantidade indevida, e aí? Você liga para reclamar, bota lá no Reclame Aqui, a informação já está online, ou seja, a empresa ela tem que ter a preocupação constante de dar o feedback ao cliente. Isso se dá através desse KPI de satisfação ao cliente. Um outro indicador que deve existir na empresa é o indicador de valor, né? O valor agregado ao cliente. O que eu estou contribuindo de valor ao cliente, né? Se o cliente tem sempre razão, eu tenho que pensar antes em como agradá-lo. Antes, o mais importante, isso é uma máxima aí da venda, né, principalmente de serviços, o mais importante do que a venda que eu estou fazendo naquele momento ao cliente é a compra. Aí você vai falar assim, como assim? Não entendi, né? Se o cliente entra na minha loja virtual ou presencial para comprar uma camisa, e eu vou vender aquela camisa para ele, pela nossa relação, beleza. Mas eu tenho que me preocupar naquele momento com o valor agregado daquele produto, daquele serviço, da satisfação com a próxima compra. Então, quando eu digo para você a máxima da qualidade total, que o importante é a compra e não a venda, é nesse sentido, é a próxima compra, né, que o cliente vai, é a fidelização do cliente. E essa fidelização ela se dá através do indicador que eu compartilhei com você, que é o valor. O valor é muito importante. Um outro indicador é associado, todos eles vinculados à produção versus cliente. É o índice de reclamação. Obrigatoriamente eu preciso ter um monitor de reclamação. Na nossa relação aqui, está muito claro o like e o dislike, né? Quando você consome um determinado produto e você vê que aquele produto tem lá mais dislike do que like, né? Você posta uma foto lá no seu Instagram e a foto não tem, às vezes por educação o cara nem dá dislike,
mas o cara não dá os positivinhos, né, os likes que você tinha de expectativa, significa dizer que aquilo não bateu bem. Significa que aquela foto não foi aprovada. Que aquele comentário que você deu não foi propício porque você teve um retorno muito grande aí de questionamento, de reclamação da sua posição. Aliás, abre aqui um parênteses, cuidado com as redes sociais, porque rede social é para você muito mais consumir do que, propriamente dito, prestar a sua opinião. A opinião a gente presta no nosso grupo de relacionamento. Fecha aspas, vamos voltar aqui para nossa relação com o cliente. Então, a reclamação com o cliente é um indicador fundamental que te dá a garantia, né, um KPI que te dá a garantia de que você está no caminho certo. E esse indicador está muito associado também ao pós-venda, né? Nós temos um hábito não muito positivo de que o objetivo é vender. Eu vendo, eu capto o cliente, o pré-venda, a venda em si, mas o pós-venda nós ainda somos deficientes no que diz respeito ao pós-venda. Isso na minha percepção das minhas pesquisas. Isso é muito ruim, porque o grande barato é você fidelizar aquela relação, né? Não com prêmio, não com brinde, mas com a qualidade. E o indicador de reclamação, ele traz isso para dentro da empresa e permite à empresa julgar de uma forma muito objetiva se ela está se posicionando de uma forma adequada, se a experiência de relacionamento dela agregou valor. Então observe que os indicadores, apesar de eu estar apresentando eles para vocês aqui de uma forma individual, eles se falam. Assim como os processos são transversais, os indicadores de qualidade, eles se falam. Não basta você analisar um contexto único, você tem que analisar como um todo. Lembra da história do termômetro que eu falei, que a média lá é 36 graus e meio? Pois bem, se você trabalha num frigorífico, né? Você ali entra e sai dentro de um frigorífico, numa casa frigorífica, né? Numa câmara frigorífica, melhor dizendo, por mais casaco que você ponha ali, transportando a mercadoria para dentro e para fora, a sua temperatura corporal vai estar baixa. Se você for medir ali a temperatura corporal naquele momento, ela vai dar abaixo da média, e não significa dizer que você está tendo algum problema de saúde. É importante, então, você fazer as medições considerando a mistura dos indicadores. Isso é um elemento fundamental. Tá legal? Um outro indicador é um indicador que está associado aí à segurança, né, da relação, da garantia do funcionamento do processo, é o indicador de qualidade. Esse indicador aí, ele é a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu produto. Porque, mais uma vez, ele tem que garantir ao cliente que ele não vai trazer problema de saúde para o cliente, que ele não vai comprometer ali a integridade do cliente, que ele não vai machucar o cliente até em algumas situações. Um exemplo que eu trago aqui de indicador de qualidade é quando aqueles indicadores de recall, né, por parte das montadoras de carro. Montadora de carro que gosta muito de fazer recall. Lança um produto, muitas das vezes de forma precipitada, para inibir o crescimento do outro concorrente, ali, do outro player, e aquele produto que é colocado no mercado, muitas das vezes ele vem com um erro, ou que não passou no processo de qualidade, ou ele foi percebido, isso acontece, ele foi percebido, mas vamos colocar desse jeito mesmo aquele carro no mercado, aquele modelo novo, e depois a gente conserta o carro. Então é um absurdo quando você compra um carro de 100, 200 mil reais e um ano depois a montadora tal convida você a fazer 0,800. 0,800 não, né? Porque aquele custo já estava embutido no preço da compra. Mas enfim, é uma outra história para um outro bate-papo. O fato é que o recall da montadora foi fruto de um indicador de qualidade.
identificou-se que aquele airbag não funcionava, por histórico de acidentes identificados, o motivo dos acidentes identificados, e aí a luzinha vermelha acendeu, identifica-se, revisita-se o processo, lembra do redesenho? Faz-se o redesenho do processo, implementa-se um plano de ação, corrige-se o problema ali real time, e aí a partir dos novos produtos produzidos, espera-se, no caso das montadoras, né, espera-se que não tenha novos problemas de recall. Legal? Para falar então de indicadores, eu quero trazer aqui para vocês o conceito de FTQ. De Q, né? FTQ. O que é o conceito de FTQ? O First Time Quality. A qualidade sempre em primeiro lugar. A qualidade tem que ser primordial. Na nossa relação aqui, eu faço o meu melhor para estar compartilhando esse conhecimento com você. Dentro desse cenário, então, eu procuro aqui adquirir uma câmera melhor, uma iluminação melhor, uma qualidade do material melhor. Ou seja, eu, por si só, dentro da nossa relação, eu estou buscando aqui uma melhoria contínua. Eu estou buscando a implementação dessa filosofia de trabalho. Tem aí uma quantidade grande de material disponível na internet sobre essa preocupação constante com a qualidade em primeiro lugar, que eu até recomendo para você, mas isso no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, devem ser assim objeto de busca contínua, né? Aquela melhoria contínua do próprio Kaizen, ela traz isso para a nossa execução de tarefas. E as organizações societárias não poderiam ser diferentes. Não poderiam ser diferentes. Você pode me perguntar, legal, entendi, mas como é que a gente implementa a qualidade total buscando resultados? Eu vou falar baixinho aqui para só você escutar. Nem quem está do seu lado escutar. Implementando as ferramentas. Que ferramentas são essas? As ferramentas que você já conhece, as ferramentas de Pareto, lá do Ishikawa, todo aquele material que o Ishikawa trouxe para a gente. Então, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, o gráfico de dispersão, né, identificando aí os foras da curva, os histogramas, as folhas de verificação, carta de controle, enfim, todos os elementos, todas as ferramentas que te permitam acompanhar o processo de forma adequada, são ferramentas que foram elaboradas para garantir a qualidade total. Quando você aplica essas ferramentas e compila essas informações em indicadores, interpretando os indicadores que foram produzidos por essas ferramentas, você tem aí a qualidade total no processo de gestão de resultado para garantir a maximização do resultado. Legal? Fazendo então uma retrospectiva do que a gente viu, só para a gente fechar aí com chave de ouro. A gente falou de qualidade total, apresentando o que é a qualidade total, quais são os indicadores necessários para ter a qualidade total, né, os indicadores assim, fundamentais, e a ferramenta de gestão de aplicação da qualidade total, que é a qualidade acima de tudo. Legal? Não deixe de assistir a nossa próxima aula. Um abraço, tudo de bom e fique na paz. Tchau.